Vamos tentar novamente. Deus nos ama. Agora diga assim: Deus me ama. Deus me ama. Às vezes é fácil nós dizermos Deus nos ama num geral e a crermos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Mas às vezes é mais difícil de nós trazermos esse amor de uma maneira particular. Ele me ama. Ele me amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e pelos meus pecados. E como hoje eu creio nele, eu tenho a vida eterna. E Deus me ama. Amém? Eu não sei sobre vocês, mas eu creio que Deus me ama. E essa certeza no meu coração é que vai transformando a minha vida. Todos nós, Deus nos fez com uma necessidade muito grande de sermos amados. Nós temos necessidade de ser amado. Não há pessoa nenhuma no mundo que consiga sobreviver sem o amor de alguém. Está provado que crianças que recebem o amor dos pais, que têm carinho, elas conseguem desenvolver muito mais, elas conseguem começar a falar mais cedo, elas têm mais inteligência do que crianças que são negligenciadas. Está provado que em orfanatos, crianças que morrem por causa de não terem contacto físico, porque são abandonadas, porque não têm quem lhes dê carinho. Nós todos nascemos e crescemos com essa necessidade muito grande de amor, de termos aceitação, de termos alguém na nossa vida. E foi Deus que nos fez assim. Mas da mesma maneira que Ele nos deu esse desejo de sermos amados, na mesma maneira Ele nos ama. O desejo que nós temos, a necessidade que nós temos, aquele vazio que nós temos, Ele é completo em Deus. Ele consegue trazer tudo para a nossa vida, toda aquela necessidade que nós temos, de aceitação, de validação, de sermos amados, de termos algo para fazer com a nossa vida. Tudo isso Ele nos traz. Tudo isso Ele nos dá. Então, é muito importante de nós entendermos que Deus nos ama. Você sabe o quanto você é amado por Deus. Esta noite, minha oração é que você saia daqui com a certeza do amor de Deus pela sua vida. Com a certeza de que você é amado de uma maneira muito maior do que você pode imaginar. De uma maneira muito mais extraordinária e extravagante do que você alguma vez pode pensar. E a cada dia, quando nós caminhamos a nossa caminhada cristã, uma das coisas que devemos pedir a Deus para nos dar é revelar o quão grande é o amor de Deus pelas nossas vidas. É esse amor que nos vai dando a capacitação, em primeiro lugar, de amar de volta a Deus, em segundo lugar, de amar aos outros. Porque isso é o que Deus requer de nós. Jesus, Ele quando esteve na terra, Ele mandou 2 mandamentos. Ele deu-nos 2 mandamentos. Havia muitos e muitos mandamentos no Velho Testamento. E Jesus resumiu em 2. Mateus 12, 28, 31, diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, respondeu-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este:
Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ama o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. E para nós podermos ter a capacitação para cumprir estes dois mandamentos, em primeiro lugar, nós devemos de conhecer, nós temos que saber o quanto Deus nos ama. O quanto Ele nos quer, o quanto nós somos importantes para eles, não num conjunto, mas individualmente. A Cris, ela deu o início da minha pregação. Ela não fazia a mínima ideia do que é que eu estava a pregar, que eu ia pregar. Porque o Espírito Santo faz isso, e é lindo quando o Espírito Santo faz isso. Quando desde o princípio até ao fim nós sentimos que a presença de Deus e o Espírito Santo está a usar as pessoas da mesma maneira para fazer aquilo que Ele quer fazer esta noite. É lindo quando nós temos a revelação da parte de Deus do quanto Ele nos ama. Houve um dia que eu estava a orar a Deus e Ele me fez lembrar de momentos da minha vida que Ele esteve comigo quando eu não sabia. Momentos da minha vida que Ele me tinha livrado da morte. Momentos da minha vida, desde lá ao princípio, que Ele já me tinha escolhido desde o ventre da minha mãe. E Ele me disse isso. Muitas vezes, durante a minha adolescência, eu me senti muito vazia. Como a Cris disse, rejeitada, gorda, sem muitos amigos, sem ter um propósito na vida. Porque é que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? E mesmo depois de vários anos, às vezes nós não entendemos muito bem o porquê de nós estarmos aqui. Mas quando nós começamos a entender o amor de Deus, quando nós começamos a entender a maneira extraordinária que Ele nos fez, quando nós começamos a entender que Ele nos fez de uma maneira única e preciosa, quando nós começamos a ter revelação de quem nós somos nele, aí nós vamos ter e sentir total aceitação, nós vamos sentir propósito na nossa vida, nós vamos poder descansar nele. Porque não precisamos de provar a ninguém, não precisamos de ser mais ou menos que ninguém. Precisamos de ser nós próprios. Porque Ele nos ama como nós somos. E Ele fez cada um de uma maneira extraordinária e especial. E Ele nos fez para a sua glória. Ele nos fez para que nós possamos estar com Ele. Ele nos fez para nos usar, transformar. Ele nos fez para que nós possamos sentir o seu amor e, em troca, amá-lo de volta. E hoje eu quero falar sobre isso. O amor de Deus por mim. Não por nós, mas por mim. Por si. O amor de Deus, em particular, por cada pessoa. E o amor de Deus é várias coisas. Eu podia estar horas e horas a falar sobre isso. Eu quero só falar sobre algumas coisas. Uma das coisas que o amor de Deus é incondicional. Incondicional. Não existe condições para Deus nos amar. Não existe condições para Deus amar. Como pais, imagina o que era se nós criássemos os nossos filhos e que eles sentissem que são amados somente quando se portam bem, são amados quando somente têm boas notas, são amados quando eles fazem aquilo que a gente quer e quando eles não são aquilo que os pais desejam, então a gente não vai amar eles. Nós não fazemos isso como pais. Como pais, nós amamos os nossos filhos incondicionalmente.
Como pais, não interessa o que eles querem fazer, não interessa aquilo que eles são, não interessa se eles não gostam de comer aquela comida, não interessa se eles às vezes se portam mal. Nós continuamos a amá-los. Às vezes nós falhamos na maneira como nós os amamos, mas a cada dia nós queremos amá-los melhor e mais. O nosso Pai é muito melhor do que qualquer um de nós como Pai. O nosso Pai, Ele não coloca condições nenhumas para nos amar. Muitas pessoas, elas dizem, eu não posso ir a Deus porque eu tenho que deixar isso, eu não posso ir a Deus porque eu ainda sou assim, eu não posso fazer porque eu tenho que mudar, mas não é isso que Deus quer. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos os encontros que Deus teve com as pessoas, Ele nunca rejeitou ninguém, por muito pecador que ele fosse. Antes, pelo contrário. As pessoas que tinham mais pecado eram elas que sentiam mais o amor de Deus. Aqueles que tinham mais razões para serem julgados por Deus eram aqueles que mais sentiram o perdão e o amor de Deus. Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos e quando nós ainda estávamos nos nossos pecados. 1 João 4,19 diz assim: nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós hoje em dia nós podemos dizer que amamos a Deus. Porquê? Porque Ele nos amou primeiro. Romanos 5, 8 a 10 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Deus nos ama e nos aceita incondicionalmente. Uma das estratégias do inimigo é colocar pesos na nossa vida. É colocar culpa na nossa vida. É colocar que nós não entendemos que Ele nos perdoa continuadamente. Porque Ele nos amou ainda, nós éramos inimigos e pecadores. Agora que somos seus filhos, muito mais rapidamente e muito melhor vai Ele nos amar, vai Ele nos perdoar, vai Ele nos aceitar. Constantemente. Quando Jesus estava aqui e nos ensinou que nós devíamos perdoar 70 vezes 7, Ele só estava a nos ensinar aquilo que Deus faz todos os dias, conosco. Todos os dias conosco. Ele nos chama ao arrependimento. E um relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de arrependimento diário. Porque a cada dia nós queremos amar Deus mais. A cada dia nós devemos de obedecê-lo. A cada dia nós devemos segui-lo. A cada dia nós devemos estar cientes de que a nossa vida não é nossa, mas é dele. A nossa vida não nos pertence, mas nós a entregamos a Ele. E então a cada dia nós devemos de viver uma vida para Ele. E nós erramos constantemente. Mas o facto de nós errar não nos deve levar a deixar as coisas de lado, a nos esconder, a viver com culpa, a viver com vergonha. Antes, pelo contrário. Ele nos leva a uma vida de relacionamento com Ele. Ele diz que é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda a iniquidade. Ele é fiel e justo. Ele nos perdoa a cada dia. Quando nós vimos a Ele. E Ele nos aceita sem condições. Ele não é um pai que vai dizer tu fizeste isto e aquilo e agora vais ficar aí na cadeira até eu fazer, até pagares tudo aquilo que tu fizeste. Ele não faz isso. Nós temos a parábola do filho pródigo que fala sobre isso. O pai, que é um exemplo de Deus, quando o filho vem, ele simplesmente o abraça. Ele não o acusa. Ele não diz agora vais ser o meu servo. Ele não diz agora não podes estar na minha casa. Ele simplesmente o aceita. É isso que Deus faz.
Ele nos ama com um amor incondicional. Nos aceita como nós somos. E nos transforma à medida que nós vamos deixando Ele nos transformar. Outra coisa é que o amor de Deus, Ele não muda e nunca acaba. Não há variação no amor de Deus e o amor de Deus pela sua vida nunca acaba. Isto é extraordinário. Por muito que nós façamos para Deus, por muito bons que a gente seja, por muita oração que a gente faça, jejum que a gente faça, evangelismo que nós façamos, pregação que a gente pregue, músicas que a gente cante, faça, por muita coisa que a gente faz para Ele, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus não vai amar mais daqui a um ano, depois de você fazer muita coisa, do que o ama agora. Não vai. A medida do amor de Deus por si é já tão grande, imensurável e que não muda. É mesmo hoje que vai ser amanhã, porque Ele não muda. Você já pensou nisso? Não muda. Por causa desse amor que não muda, por causa dessa certeza no seu amor, por isso é tão importante nós termos a certeza do amor de Deus. Por causa de nós termos essa certeza, vai nos levar a nós fazermos muito mais para Ele, sem medo. Vai nos levar a nós nos entregarmos muito mais a Ele. Vai nos levar a nós podermos ser usadas muito mais para Ele. Quando nós temos a certeza do seu amor. É muito difícil nós vivemos uma vida com medo, com vergonha. Medo de falhar, medo de fazer, medo de que as pessoas não nos aceitem. Medo da rejeição. Com Deus não é assim. Mas nós às vezes julgamos Deus por causa das nossas experiências passadas. Por causa da rejeição que nós tivemos no passado. Por causa dos nossos relacionamentos. Por causa de palavras que nos foram ditas. Que ainda muitas vezes afetam a nossa vida. O nosso interior. O nosso emocional. Mas Deus quer curar. Deus quer liberar uma medida imensurável de amor sobre a sua vida esta noite. Deus quer que você saia daqui esta noite com a certeza de que Ele a ama, de que Ele o ama. Com a certeza de que esse amor nunca vai acabar e de que esse amor não muda. Salmo 94, 18 diz assim: quando eu disse os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Aqui o salmista ele está a dizer, os meus pés escorregaram, eu caí, ou eu estou a balançar, eu estou quase. Mas o teu amor, é o teu amor que me ampara. É saber que tu me amas, mesmo quando eu escorrego, mesmo quando eu vou para algum lugar, o teu amor ele me traz de volta. Eu posso confiar no teu amor. Salmo 57, 10 diz assim: pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até às nuvens. Há uma música que fala o teu amor aos céus se estende. Vocês sabem? E a fidelidade até às nuvens. O amor de Deus, como eu disse, é imensurável. Nunca acaba. Está à nossa volta, está ao nosso redor, está em todo o lado. E Romanos 8, 37 e 39 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo é tão profundo, esta passagem é tão profunda. Quando nós podemos entender, Romanos 8 é absolutamente fantástico. Ele começa por dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação.
E depois ele termina por dizer, não há nada, 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 absolutamente nada que nos separe do amor de Deus. Nada. Porque esse amor não muda. Porque esse amor nunca falha. Porque esse amor está sempre conosco. Nós podemos nos afastar de Deus. Há pessoas que viram as costas a Deus. Mas o amor de Deus não termina por essas pessoas. Mas quando nós resolvemos vir a Deus, quando nós realmente aceitamos esse amor de Deus, quando nós começamos a conhecer o amor de Deus, quando nós não só temos essa verdade aqui, mas quando essa verdade desce ao seu coração, quando ela realmente começa a transformar a sua vida, quando ela influencia não só a sua maneira de sentir, como a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de reagir. Quando isso começa a acontecer, é tão poderoso. Deus começa a agir de uma maneira tão poderosa. Você consegue saber quem conhece e sabe do amor de Deus pela maneira como elas falam, agem e reagem. Porque muitas vezes o conhecimento é só mental, mas o conhecimento ainda não está aqui, ainda não transformou. O diabo tem colocado mentiras, o diabo tem colocado amarras, o diabo tem dito palavras que não é verdade. Não é verdade. E esse amor, ele derruba todas essas muralhas. Se você decide começar a acreditar que realmente você é amada. Não interessa o seu passado. Não interessa o que você era. Não interessa o que você faz ou fez. Nada disso. O amor de Deus, ele está disponível para todos nós. Disponível para todas as pessoas. E principalmente para a igreja. A igreja muitas vezes tem estado adormecida por causa de nós não crermos no amor de Deus por nós. Qualquer tipo de discussão que haja é falta de amor de Deus. Qualquer tipo. Eu aprendi isso de uma maneira mais difícil com o meu marido, lá em casa. É falta de Deus, é falta de amor de Deus. É lógico que as pessoas são diferentes e nós temos que aprender a lidar com as pessoas. Mas toda a ira, toda a contenda, toda a maldicência, tudo aquilo que nos separa, seja com irmãos, seja com o esposo, seja lá fora, é falta do amor de Deus. Não é falta do amor de Deus no sentido de nós não termos o amor de Deus. Muitas vezes é nós continuarmos a acreditar nas mentiras do diabo. E muitas vezes nós nos deixamos influenciar por aquilo que as pessoas dizem de nós próprios. Uma das ferramentas mais usadas pelo inimigo hoje em dia é ele tentar fazer-nos duvidar da nossa identidade em Cristo. E em relação ao mundo, ele tem dito ao mundo, feito que o mundo não acredite que há um Deus de amor. Duvidar da bondade de Deus tem sido essa estratégia nestes últimos tempos. Duvidar da bondade e do amor de Deus. Ele põe em causa o amor de Deus. Desde lá do princípio do Éden, foi isso que ele fez com a Eva. Foi a maneira como ele fez. Só quero terminar, ler aqui a parte de Gênesis, para vocês verem a estratégia e realmente nós estarmos alerta de como ele trabalha, que nós tenhamos realmente consciência de quem nós somos em Cristo e que nós possamos desfrutar do amor de Deus nas nossas vidas. E que esse amor de Deus possa transformar, em primeiro lugar, as nossas vidas e depois nós podemos transformar as pessoas que estão ao nosso redor através desse amor. Gênesis 3,
a partir do versículo 1, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O que é que o diabo fez? Ele fez a Eva duvidar do amor de Deus e da bondade de Deus. É precisamente isso que ele faz hoje em dia. A estratégia dele é: será que Deus quer mesmo que a gente faça aquilo? Ele provavelmente está-nos a prevenir de ter algo melhor. Ele provavelmente está-nos a prevenir de nós sermos isto ou aquilo. E ele tem-se movido assim. Temos uma geração hoje em dia de pessoas rebeldes. Temos uma geração hoje em dia de individualistas, pessoas que vivem só para elas próprias. Porque elas querem fazer as coisas à maneira delas. Porque elas não creem que Deus os ama. Todos os mandamentos que Deus nos dá é para a nossa própria segurança. É para que nós possamos desfrutar muito mais dele e da vida. Todos os mandamentos que ele nos deu. Hoje em dia, todas as pessoas, mesmo dentro da igreja, elas acham que Deus está-nos a prevenir. Acho que não é essa a palavra. Está-nos a não deixar ter algo. A não deixar ter algo. Eu acho que não é bem assim. Deus é um Deus de amor, então Ele vai nos deixar fazer isto. Ele vai nos deixar fazer aquilo. Porquê é que a gente não pode ter relações antes do casamento? A gente nos ama. Deus está-nos a prevenir de nós desfrutarmos tudo o que é de melhor. Porquê é que nós não podemos fazer tanta coisa? Deus está a ser mau. Isso vai ser bom para a nossa vida. Hoje em dia, as pessoas, e se vocês falaram principalmente com jovens, dentro de universidades, é terrível. Tu não podes te levantar e dizer algo que seja contra o aborto. É porque tu és... Começam logo a chamar-te nomes. Contra a homossexualidade. Não, tu odeias os gays e tu és ignorante e homofóbico, tudo isso. Trans, tudo e mais alguma coisa. Se alguém se levanta e diz assim: eu não concordo, nós somos vistos como pessoas que odeiam, pessoas intolerantes, pessoas que não entendem nada do mundo. Dentro dos jovens, por causa de ser isto hoje em dia que é ensinado dentro das escolas, as pessoas têm uma imagem de um Deus que não é um Deus de amor, é um Deus intolerante. É um Deus do ódio, é um Deus que não deixa as pessoas fazerem, elas são livres para amar quem querem, elas são livres para fazer o que querem. Mas nós conhecemos o nosso Deus. Ou devemos conhecer quem é o nosso Deus. É por isso que é tão importante nós conhecermos o Deus que nós temos. Nunca uma geração se revoltou tanto contra Deus. E nunca uma geração esteve tão perdida. Nunca houve tantos casos de depressão, de ansiedade, de isolamento, de bullying,
tanta e tanta coisa. Porque os jovens, esta geração, elas pensam que elas têm a resposta para tudo. Elas pensam que elas conseguem fazer melhor que Deus. Elas têm comido o fruto do bem e do mal constantemente. Elas têm ouvido o inimigo a falar nas suas orelhas, ou nos seus ouvidos constantemente. E elas têm tomado decisões muito erradas. E toda a decisão errada tem a sua consequência. Lembre-se sempre, tudo aquilo que vem à sua vida, tudo aquilo que acontecer, quando Deus faz, Ele é bom. Quando Ele não faz, Ele é. Em momentos de desespero, Deus é bom. Em momentos de vitória, Deus é bom. Em qualquer momento da sua vida, nunca duvide do amor de Deus pela sua vida. Nunca duvide do amor de Deus. Conheça, leia a Bíblia, busque. Peça ao Espírito Santo por o inundar. Peça. Peça que o Espírito Santo possa inundar o seu coração. É uma experiência emocional. Às vezes a gente tem muitas experiências racionais. Deus quer que a gente tenha experiências espirituais e emocionais também. Entender não só aqui, mas realmente que Deus possa encher o seu coração, que possa encher a sua vida, que você possa compreender o quão grande é o amor de Deus por si. E desfrutar desse amor. Desfrutar esse amor. Nós temos que largar toda a rebeldia, de parar a pensar que nós sabemos melhor do que Ele, de parar de fazer os nossos próprios caminhos. A Bíblia diz que os seus caminhos são muito mais altos que os nossos. Os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos. E que Ele deseja nos dar boas coisas. Ele deseja nos dar boas coisas. Ele é um Deus que nos ama. Quando nós confiamos nele, quando nós o amamos, Ele nos dá aquele amor que acalma o nosso coração, que vai acalmar os nossos medos, que vai fazer a nossa vida valer a pena. Quando vier a tempestade, nós podemos agarrar na mão dele, porque nós sabemos que ele nunca nos deixa, que ele nunca nos abandona, que ele está sempre connosco. Enquanto nós duvidarmos do seu amor, em alguma ocasião, a única coisa que nós temos que fazer é olhar para a cruz. A cruz é a representação do amor de Deus. Se você alguma vez duvidou que Deus o ama, simplesmente olhe para a cruz. Naquilo que Jesus fez naquela cruz. Deus, Ele deu o seu Filho para morrer por si e por mim. Esse é o quão grande o amor de Deus que Ele tem por si. Deus nos ama. Diga, Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Você é muito especial para Deus. Muito. Não deixe o inimigo trazer mentiras à sua vida. Desvalorizar quem você é. Não deixe que as palavras que foram ditas por pessoas, que elas continuem a segurar você no passado. Creia naquilo que Deus diz que você é hoje em dia. Você é amado, amada. Você foi transformada. Não há condenação sobre a sua vida. Você é a luz do mundo. Você é sal da terra. Você é templo do Espírito Santo. Você é embaixador de Cristo. Você é rei, sacerdote. Você é a nação escolhida de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é tanta coisa. Você é mais do que vencedor por aquele que o amou e que o ama a cada dia da sua vida. Deus é bom.
Vamos orar.